Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar das últimas notícias do nosso Vasco. Rapaz, Vasco continua trazendo notícias de bastidores bem complicadas, né? O clube para ter notícia de bastidor. Às vezes tem mais notícia de bastidor do que de campo. Até porque o Vasco só joga terça-feira, os treinos são fechados. Dizer quem sabe isso, sabe aquilo, que minha fonte informou. Esses papos aí, olha, tudo isso aí é mais ou menos verdade, né? Você não tem como afirmar nada, porque você não vê, você não entra mais nos treinos, os treinos são fechados, mas nos bastidores o pau tá quebrando, hein? Olha, Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco, mandou lá no podcast com a Vanessa Rich mais uma pérola da Vasco da Gama SAF. Encontrada fraudes dentro da Vasco da Gama SAF feita pela perícia judicial. Olha, vamos bater um papo sobre isso, sobre essa fraude, qual é o posicionamento do Carregal, do grupo do Pedrinho, o que pode acarretar essa história, o que pode acontecer. Vamos falar também dos preparativos para o jogo de terça-feira, Vasco e Botafogo. Mas antes, vou pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo. O seu like, como eu venho dizendo, ele é muito importante para o nosso trabalho, porque o YouTube só mostra nossos vídeos para outros vascaínos depois que ele entende que o vídeo é relevante. E o vídeo só se torna relevante depois de uma certa quantidade de like. E ninguém sabe ao certo que quantidade é essa de like. Então, quanto mais like o vídeo tiver, melhor. Então, se você puder deixar um like nesse vídeo, para ajudar muita gente, não paga nada, né? Vai ali embaixo, clica lá no like, no joinha. O like é o joinha. E fica ótimo pra gente. Agora, se você não gosta do nosso trabalho, não gostou do vídeo, não gosta do conteúdo, não gosta da forma como a gente apresenta, dá o dislike, não tem problema não. Vai lá dar o dislike, até porque isso vai ajudar a gente a montar uma estatística e começar a ver qual conteúdo que agrada mais, o que agrada menos e tal, e melhorar o trabalho cada vez mais para vocês mesmo. Essa que é a ideia. Agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí eu vou pedir para que você se inscreva no canal, né? E aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? Isso é muito importante também, para que assim, sempre que a gente colocar um vídeo aqui, o YouTube mesmo te avisa, né? Olha, tem um vídeo novo lá no canal Gigante Vascaíno, você vem aqui, assiste, deixa o like e dá essa moral pra gente. Falando em moral, se você puder pegar o link desse vídeo e compartilhar naqueles grupos que eu sei que você participa, de WhatsApp, Facebook, Telegram, aí é show de bola. Dados recados, dados esses avisos todos, porque é necessário fazer, né? Então vamos bater um papo sobre essa notícia aí. Que negócio de fraude é essa? Que fraude é essa? Meus amigos, o Felipe Carregal, essa semana, né, tá saindo várias entrevistas, o Vasco tá soltando, né, em pedacinhos, né, uma entrevista que foi dada do Felipe Carregal a Vanessa Rich na Vasco TV e do Rafael Viana, CFO também da Vasco SAF, a Vanessa Rich na Vasco TV, em estilo podcast, né. Os caras gravaram e tá sendo picotado e apresentado como episódios lá na Vasco TV. Ontem saiu a do CFO Rafael Viana, né, falando sobre a reestruturação, sobre a venda do Vasco, a nova venda do Vasco. Ok, a gente pode fazer um comentário isso mais na frente, né, ou em outro vídeo talvez. Mas hoje o que chamou a atenção foi o que saiu na quinta-feira, se não me engano. Foi na quinta-feira. Quinta ou quarta-feira, que saiu, que o Carregal, no meio da entrevista lá, falando sobre as ações da SAF, se podia recomprar por R$1.000, que era uma pegadinha e tal, o clube estaria totalmente quebrado se ficasse esperando o aporte de setembro, enfim. Ele fala que naquela perícia judicial que houve uma primeira... Não sei se vocês estão lembrados. Lembra? Quando o Felipe assume, que consegue eliminar, né? O Vasco Associativo assume o controle acionário da SAF lá em maio, houve um perito, o judiciário mandou um perito até a Vasco da Gama SAF, que ele foi barrado, o Lúcio Barbosa não deixou subir, a advogada do Vasco SAF não deixou subir o cara foi barrado. Eu, na época, gravei um vídeo que foi, pô, que coisa estranha, né? Porque se o Vasco Associativo agora é o controlador, o Lúcio Barbosa é subordinado à Vasco da Gama Associativa, ao CRVG. Não pode barrar o perito. Que história é essa? Por quê? Ele ainda trabalha, ele ainda se sente nas sete páginas, ele é funcionário da Vasco da Gama SAF, que agora o controlador não é mais, ele não tem nada com isso. Ele tem que fazer o que o novo sócio, o novo controlador acionário tá mandando. E era o CRVG. Isso me chamou muita atenção. Mas é claro, o cara tinha... rastros dele ali também. Ele sabia que se houvesse a perícia, ele ia ser pego em coisas que foram feitas ali.
E realmente o perito teve que ir, eles barraram, o perito foi só 2 dias depois, perdeu o elemento surpresa, né? E quando o perito chegou, o perito falou que tinha muitos documentos faltando, e o Carregal fez essa notícia nesse vídeo que a gente está comentando aqui, dizendo que havia fraude em um extrato da 77 Partners. Havia fraude em um extrato, né? Em extratos, desculpa, em alguns extratos. Ou seja, extratos foram fraudados. E que isso está rolando no processo da justiça, porque são 2 caminhos agora, né? Aquela liminar que o grupo do CRVG conseguiu para tomar o controle acionário, essa liminar se transforma num processo, né? O processo foi só uma liminar, para te garantir a tutela do controle acionário antecipado, ok. E aí agora você tem um processo, tem que rolar o processo na justiça comum. Nesse processo da justiça comum está sendo investigado essa fraude. O outro caminho é a arbitragem pela Fundação Getúlio Vargas, que está sendo feita, que era prevista no contrato dos acionistas, né? A discussão iria para um fórum de arbitragem. Esse fórum de arbitragem está rolando. Agora é Vasco e ICAP e a Fundação Getúlio Vargas, né? Estão escolhendo, cada um está escolhendo seus árbitros, está nessa fase, está no início. Não tem prazo para acabar, mas também não demora tanto. Eu entendo, pelo que eu já escutei falar, eu já vi aí, até na minha vida profissional mesmo, uma arbitragem assim deve demorar um ano no máximo. No final do ano que vem já deve ter uma resposta dessa arbitragem. No máximo um ano. Olha, isso é rápido, tá? Porque a ação pode se arrastar por longos anos. Mas a ação está rolando, e nessa ação está sendo investigado que houve fraude no extrato. O que a gente não sabe é o que o cara fraudou no extrato, porque o Carregal não falou. O que foi fraudado no extrato? É os aportes? Porque o extrato é um demonstrativo de entradas e saídas de uma conta corrente, ok? Estamos falando de dinheiro. Se tem fraude no extrato, essa fraude mostra o quê? Uma saída a menor ou uma entrada a maior. Essa que é a fraude. Ou o cara vai fraudar para mostrar que entrou muita grana, que ele colocou a grana, ou ele vai fraudar dizendo que não entrou, que não saiu tanta grana. Ou então ele vai fraudar dizendo que não entrou aquela grana toda que estava se esperando entrar e entrou só uma parte. Um exemplo, vamos dizer, aqui. A 77 vai fraudar a entrada do aporte, dizer que entrou 120 milhões, quando na verdade não entrou, é fraude. Vai lá e frauda o extrato. A 77 Partners pode fraudar também. Você recebe um benefício de um patrocinador. Vamos dizer que o patrocinador pagou 30 milhões. A 77 vai e coloca no extrato que só entrou 10 milhões, 20 milhões ela bota no bolso, é roubo. É fraude. A fraude é sempre para executar. A fraude já por si só é um crime, né? Mas a fraude, ela só tenta documentar um crime maior. A fraude por si só já é um crime. Mas a fraude, ela tenta o quê? Ela tenta esconder, enganar, iludir, ou fazer uma cortina atrás de um crime maior. Então, ou você está desvio de grana, ou na entrada ou na saída da grana, ou então você dizer que saiu, olha, paguei um fornecimento de 1 milhão e você só pagou 100 mil, aí você pega 900 mil e bota no bolso. A gente não sabe qual foi a fraude, qual é a conta da fraude, né? Não é a conta corrente, qual é a rúbrica, né, da fraude, o que aconteceu aí da fraude, qual é o histórico dessa fraude. A gente ainda não sabe, o Carregal não abriu, mas abriu uma notícia importante, existe fraude. A fraude por si só é um crime e isso é previsto em qualquer contrato. Não precisa ler o contrato do Vasco com a 77 Partners. Em qualquer contrato você sabe que se um dos acionistas cometer um ato fraudulento, né, ele é punido e as punições podem vir até ser a saída dele da sociedade com a perda total das ações, tal. Aí você usa o bônus de subscrição de R$1.000, porque toda transação comercial você tem que ter uma contrapartida financeira, aí você bota R$1 e de bônus e tira os caras. Então o Vasco vai recuperar as ações da 77 Partners. Os 31% o Vasco vai recuperar provavelmente na justiça ou lá no arbitral. E a ICAP, a 77 Partners, deve sair sem nada. Provavelmente o caminho vai ser esse, eles vão sair sem nada. Ainda mais com essa questão da fraude agora. Eu não sei se o Carregal já falou isso para tornar isso público, para dar um aperto lá na ICAP, porque isso chega, né?
e para ver se os caras abrem mão, porque a solução mais fácil é a equipe falar, olha só, me dá aí 10 milhões, eu saio fora desse negócio. Vai lá, o Vasco compra, deve pegar 10 milhões, paga os caras e acabou. Essa é a solução mais fácil, os caras abrirem mão de grana e pegar qualquer dinheiro. Mas até agora não foi, em 90 dias não se conseguiu isso. Talvez agora isso seja uma pressão. O Carregal botou isso público e deve estar dando um recadinho para os caras. Olha só, vocês querem mesmo continuar com a ação? Vocês querem mesmo continuar com a ação aqui? Porque essa ação criminal, eu não sei até que ponto ela chega até nos tribunais americanos, né? Porque o Vasco acho que pode pedir indenizações e tal. O Vasco pode entrar no tribunal americano ainda para cobrar ainda mais ser credor desse endividamento todo da ECAP aí, 77 Partners. Cara, é uma confusão danada que o Vasco se meteu. Aliás, que o Vasco se meteu, não, desculpa. Uma confusão, vou refazer a frase, tá? Para ficar um negócio direitinho. Senão o pessoal depois fica criticando aqui nos comentários. Às vezes a gente, assim, falando, a gente acaba errando algumas frases. A frase correta é uma confusão danada que o Salgado e companhia nos meteram. Meteu o Vasco. É isso aí. Esses caras meteram o Vasco nessa confusão. E ninguém responde por mais nada. O Osório não aparece mais em programa nenhum, né? O seu Salgado também não manda mais, não emite mais notinha para nada. Ninguém fala mais nada. Tá tudo bem, tô tranquilão, tá tudo bem. E a gente não sabe onde vai parar. Mas o que se sabe agora, a notícia nova, é que tem fraude no extrato. Pô, cara, é muita canalice, é caso de polícia, isso aí é coisa criminal mesmo, mas já está na justiça, já está periciando e levantando e aprofundando isso, né? O Carregal deixa bem claro que isso é um ponto de decisão do contrato, ele deixa essa história bem clara. Então vale a pena, se quem quiser, vai na Vasco TV, assiste o vídeo do Carregal, né, do Felipe Carregal, vice-presidente jurídico do Vasco. Mais uma noticiazinha aí de quanto negócio é enrolado. Eu tenho para mim que a gente não sabe um terço do que está acontecendo, cara. Então fica muito difícil a gente fazer uma análise mais profunda. Mas você está lidando com bandido, né? Os caras foram bandidos. A 77 Partners foi bandido. Não é à toa que ela foi recusada pelo Cruzeiro, por vários lugares, mas no Vasco foi aceito. Os caras aceitaram, né? Quanto à KPMG, que eu coloquei um vídeo ontem falando da KPMG, será que a KPMG fez certo e o grupo do Salgado escolheu a si mesmo, a 77 Partners, com todos os erros, ou a KPMG fez errado? Cara, só, não sei, a gente não vai julgar, a gente não leu o documento, a gente não pode falar, seria leviandade, mas a KPMG tem um processo rolando lá na Inglaterra, né? Porque a KPMG fraudou um relatório desses da due diligence lá. Eu ia lembrar o nome do relatório, esqueci. Tem um termo, esse relatório específico tem um termo que é onde o cara dá a aprovação. Foi fraudado. Lá na Inglaterra eles fizeram isso. A KPMG está entre as 4 maiores empresas americanas de consultoria. E tem um processo rolando lá na Inglaterra de que ela fraudou um documento. A própria KPMG diz que realmente foi fraudado, mas a culpa foi do funcionário. E que a KPMG verificou o problema e avisou os caras. Essa que é a defesa da KPMG, que já mandou os funcionários embora e tal, e os caras tinham cometido um engano que ficou com ar de fraude, mas não era uma fraude, foi um erro, e ela já mandou os caras embora e ela comunicou ao contratante o erro. Olha a situação. Será que não cometeram esses erros assim aqui no Vasco? Erro todo mundo comete, né? O erro é humano, mas tem que pagar pelo erro. Cometeu erro, vai ter que pagar essa conta, né? Porque é um negócio caro para você fazer bobagem no momento mais importante do relatório, que é a sua análise. Então, é um serviço que é caro. Eles estão cobrando a justiça pelo serviço. É isso, né? Vamos agora falar de futebol. Bem, antes da gente falar de futebol, deixa eu falar para vocês aí o nosso clube de membros. Seja membro do canal, vai ajudar muita gente. São 3 níveis de membros: o Sou Gigante, o Gigante Mais e o Gigante Plus. Todos eles com benefícios acumulativos, né? O Gigante Mais acumula os benefícios do Sou Gigante, o Gigante Plus acumula os benefícios do Gigante Mais e do Sou Gigante. Entre os benefícios, a partir do plano do Gigante Mais, você está no nosso grupo de membros do WhatsApp, onde a gente faz uma resenha lá diária, troca ideia, já tem gente lá no grupo de membros do WhatsApp,
Vem também para participar do grupo de membros da gente, vem bater papo com a gente pelo WhatsApp, vai ficar sabendo as notícias em primeira mão, a gente já começa a discutir ali pelo WhatsApp mesmo. Então vem fazer parte, é muito legal, um trabalho legal, e você vai estar ajudando muito o canal, a gente possa melhorar toda a estrutura aqui do canal. A gente quer melhorar a iluminação, melhorar o webcam, microfone, o cenário, quer fazer uma obra aqui para poder ter um cenário mais bacaninha, mais legal, para poder ter uma maior qualidade para você mesmo que está nos assistindo, tá legal? Dito isso, vamos falar de futebol? Olha, o Vasco se prepara para enfrentar o Botafogo, né? Parece que o Vasco está inteiraço, vai inteiro para o jogo contra o Botafogo. A dúvida agora é nas pontas, né? Tem 3 jogadores disputando 2 vagas, né? O Puma Rodrigues pela direita ou o Ryan. A pergunta é Puma Rodrigues ou Ryan. E na esquerda é o mesmo personagem, Ryan ou Emerson Rivaldo Rodrigues. Todo atabalhoado que é o Emerson Rivaldo, ele vem fazendo gol. Então ele tá se mantendo como titular, cara. Ele tá segurando a posição titular. Ele entra e faz gol. Apesar de eu achar que ele não contribui tanto pro jogo, mas o Colômbia tá entrando fazendo gol. É sorte, o cara rebateu a bola no pé dele, não foi bem no pé dele, ele correu, ele estava posicionado e ele acreditou que podia haver um rebote, ninguém correu, só quem correu foi ele. E é mérito do cara fazer aquele gol. Não é um golaço, mas é um gol de oportunista, um gol de atacante, o cara que está na área, que está percebendo o que está acontecendo e acreditou. Foi lá, legal, parabéns, é mérito. Não vou tirar o mérito do cara não, nem é assim tão fácil em cima do cara, ele conseguiu dar um bico pro alto, conseguiu botar a bola lá dentro do gol, legal, bacana, gol do cara, mas não é um jogador que ao longo do jogo ele contribui, né? No jogo de futebol ele não sabe jogar futebol, ele se enrola muito com a bola, se embola com a bola, ele é meio peladeiro, ele faz escolhas erradas para um jogador profissional, ele não toca, ele fica arrastando a bola, carrega muita bola pro lado, né? No sentido paralelo à linha do gol. Cara, eu não vejo qualidade no Emerson, mas pode ser problema meu com o cara, não estou gostando do jogo do cara e tal. Enfim, se vocês gostam, eu aceito comentário, aceito a opinião de todo mundo. É a minha opinião, eu não vejo futebol no Colômbia. Mas também não sei se o Ryan joga bem ali pela esquerda, né? Mas o Ryan está numa fase boa, eu acho que o Ryan não podia ficar de fora, mas o Puma está muito bem na direita. Enfim, eu colocaria o Ryan na esquerda. Eu entraria com Puma e Ryan. E você? Qual a escalação que você entraria? O Vasco deve enfrentar o Botafogo, provavelmente, se tudo der certo, se ninguém se machucar, né? Tem até o treino de segunda-feira, né? O Vasco deve entrar em campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor. O Léo não deve voltar, deve continuar o Maicon. O Léo voltou ainda com desgaste, ele já deve para o jogo, mas deve ficar no banco, né? Então é João Vitor, Maicon, que fez um partidaço, apesar de ter falhado no primeiro gol do Bahia, mas fez um partidaço. Olha que eu critico o Maicon. O Maicon, no jogo contra o Bahia, fez um partidaço jogando pela esquerda. Pô, ninguém passou por ele, cara. Passar por ele não passou. Ele conseguiu dividir todas as bolas chegavam, ele estava junto, ele estava chegando no lance, estava dividindo, pé de ferro. O cara passava e a bola ficava no pé dele, sem falta, na bola. Olha, um partidaço do Maicon. Olha, muito bom. Muito ajudado também pelo Cocão, né? Que o Cocão deu um passinho para trás e liberou um pouco o Galdames. E aí o Cocão com um passinho para trás, que o Cocão dava o primeiro combate. Então o cara não chegava no mano a mano com o Maicon. Foi uma orientação tática aquilo ali. E aí o Maicon quase que ficava na sobra do Cocão. A defesa Vasco ficou mais adiantada, deu um passo à frente, não ficou afundada. Se vocês repararem, a maior parte do desarme do Maicon acontece na intermediária. Poucas vezes o Vasco está dentro da área, tomando sufoco. O Vasco se posicionou de uma forma diferente. O Vasco se posicionou de uma forma mais positiva dentro do campo, né? O Vasco atacava mais, o Vasco estava mais propositivo, né, propondo mais o jogo. E aí a defesa do Vasco ficou ali na sua intermediária, com o meio campo ali próximo, sem espaço. Foi um partidaço do Vasco, técnica e taticamente no jogo contra o Bahia. Se repetir contra o Botafogo tem um timaço, né? Mas vai suar sangue para vencer o Vasco, hein? Vai ser jogão. E a gente tem que contar que um ponto contra o Botafogo pra gente é um ponto importante. A gente não pode achar que vai entrar e vai golear o Botafogo. Pelo contrário, o favorito do jogo é o Botafogo. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, está na final da Libertadores, tem um time muito bom, tem jogadores experientes, muito bom, diferente do ano passado. O Botafogo hoje tem jogadores experimentados, já rodaram internacionalmente, jogadores bons, né?
menino da Argentina, o Almada, não, acho que é o Almada, campeão do mundo pelo argentino, o cara, pô, disputou a Copa do Mundo, é um time diferenciado, mas o Vasco é o Vasco, e o Vasco tem todas as condições de vencer o Botafogo, porque é clássico, dá para vencer, mas também podemos pé no chão. A gente só não deve perder, a gente tem que buscar a vitória, mas perder que vai ser muito ruim pra gente, mas pontuar nesse jogo é importante, a gente precisa pontuar, porque depois a gente pega o Fortaleza lá e pega o Internacional aqui, são uma sequência de 3 jogos bem complicados que o Vasco vai ter, mas se esses 3 jogos, 9 pontos, a gente conseguir fazer aí pelo menos entre 5 pontos no mínimo dos 9, já fica legal, já fica importante. Eu acho que já dá aí um G8 pra gente. A gente já dá uma subida aí em fazer 9 pontos, fazer 5. Acho que a gente chega. Se não chegar ao G8, a gente tá lá faltando um pontinho, 2 para virar a chave. Então tem que pontuar. Não pode perder pontos contra o Botafogo. Tem que pontuar para ficar lá em cima rapidinho. Legal? O que você acha desse time aí? Eu acabei de dar o time, não, né? Parei na lateral esquerda, no Piton. Aí eu vou de Hugo Moura, que volta, e Matheus Carvalho, Puma, Rodrigues, Paê e Rayan, e o Verrete, que volta também. Então esse é o time do Vasco. Vou voltar aqui o time que eu parei a escalação no meio: Léo Jardim, Paulo Henrique, eu parei no Maicon, não, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon e Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Puma, Paê e Rayan, Verrete. Esse é o meu time para o jogo contra o Botafogo. Depois você comenta aí qual é o seu time para o jogo Botafogo. Outra notícia é que o Paulinho deve voltar a campo já agora em novembro. Já deve, assim como o Jair, jogar 10, 15 minutos. Jair pegou logo 20 minutos, 25 minutos. Então o Paulinho também deve voltar agora nesses jogos finais aí. Uma boa notícia, né? O Vasco vai ter um elenco mais reforçado já, só com a galera do DESP, do time que tá no DESP já para 2025. Nós temos o Adson, temos o Paulinho, o Jair já voltou, né? Vamos ter o David voltando, e aí já dá uma encorpada, né? Já vai dando uma encorpada no time. O Rayan deve sair, mas tem a volta do Figueiredo, o Barros vai voltar. Eu acho que o Barros, ele briga por vaga, né, ali no elenco, pelo menos ele tem que estar no elenco, o Barros. Eu fico muito mais tranquilo se eu tivesse o Barros no elenco do que o Sforza, por exemplo. Não dá para você ficar com o Sforza. Acho que o Vasco tem que repensar o Sforza, não vai se encaixar, mas enfim. Esse é papo mais para frente, para quando a gente começar a ter uma ideia de montagem de elenco para 2025. A gente vai ver quem volta, quem não volta. Acho que tem 11 jogadores emprestados, se eu não me engano. Tem Serginho Kosovo, que vai voltar também. Tem Zé Gabriel, todos esses caras vão voltar. O Serginho Kosovo não consegue jogar no Criciúma, tá bom? Ele se contundiu e tal, mas não foi titular em nenhuma partida do Criciúma, o Serginho Kosovo. Então a gente vê a qualidade do jogador que foi contratado, né, cara? Nada contra o cara deve ser um cara legal, fez o gol lá que manteve a gente na Série A, pô, tudo bem, já entrou pra história, foi o cara que fez o gol tal, o gol do UFA. Mas não dá para, se você quer manter um elenco competitivo, ainda mais se vai estiver em competições internacionais, vai estiver numa Libertadores, uma pré-Libertadores, se você quiser algo mais, você não pode ir de Serginho Kosovo. É a minha opinião, tá bom? Bem, para encerrar, pedir para que você não esqueça de deixar seu like ele é muito importante para o nosso trabalho, pedir para que você, se não for inscrito, vai lá, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o próprio YouTube te avisa, tá? E comenta aí o que você acha dessa história da fraude, né? Da fraude das 7 partes. Comenta o que você acha também dessa situação do Rayan ou Puma ou Emerson Rodrigues, dos 3, qual dos 2 que você entraria em campo, né? Eu entraria com o Puma pela direita e o Rayan pela esquerda, até um pouquinho mais adiantado do que para colar mais no Verrete, mas essa é a minha opinião. Dê a sua, deixa a sua. Eu gostaria de ver o Rayan jogando ali para a esquerda. Ele é canhoto, né? Mas ele não é de ir ao fundo, ele é de cortar para dentro, né? Ele é atacante. Enfim, deixa a sua opinião aí para a gente bater esse papo, essa resenha aí nos nossos comentários, tá bom? Fique com Deus, até o vídeo de amanhã.